Ô moçada, vocês tá bom? Gente, hoje nós vamos fazer uma receita simples e fácil aqui no nosso canal e que é perfeita para o café da manhã ou para o lanche da tarde. Nós vamos fazer aqui um biscoito de queijo ou um biscoito de polvilho. Tem muitos lugares aí que tem outros nomes ainda, né? Depois vocês deixem aí nos comentários como vocês chamam esse biscoito na região de vocês. Então a gente vai começar a nossa receita aqui, né? Uma receita bem simples e fácil. E eu vou utilizar aqui na nossa receita 500 gramas de polvilho, né? Meio quilo de polvilho. E pode ser o polvilho azedo ou polvilho doce. Pessoal, repara que o meu polvilho aqui é um pouco mais grosso, né, do que aquele que a gente encontra em supermercado, porque ele é polvilho caseiro, né? Polvilho feito em casa mesmo. Então ele fica um pouco mais grosso, mas é um excelente polvilho. O pessoal também pode fazer com o polvilho de supermercado, que vai dar certo também. E aqui a gente vai começar a nossa receita aqui colocando um pouco de sal junto com esse polvilho. O sal, ele é a gosto, né? Vai depender muito do quão salgado o queijo que vocês forem utilizar é. No caso nosso aqui, a gente vai utilizar um queijo que a gente produz aqui na nossa propriedade mesmo, então ele é um queijo com menos sal. Então eu vou colocar aqui meia colher de sopa, né, rasa de sal. Mas isso aí vocês têm que saber se o queijo que vocês estão utilizando é mais salgado ou não. Na dúvida é melhor colocar menos sal e depois acrescentar. Vou dar uma misturada aqui, né, no sal e no polvilho. E agora nós vamos escaldar esse polvilho. Para escaldar o nosso polvilho, a gente vai levar uma panela, né, ou um copo ao fogo e a gente vai colocar aqui água, leite e óleo. A gente vai colocar aqui, ó, 150 ml de cada um. Se vocês não tiverem copo medidor, 150 ml é mais ou menos aqui nessa primeira linha do copo americano. Então eu vou colocar aqui 150 ml de água, 150 ml de leite e 150 ml de óleo. E agora eu vou ligar o fogo aqui e a gente vai deixar isso aqui ferver. Já começou a ferver, agora a gente vai desligar o fogo e a gente vai escaldar o nosso polvilho com essa mistura. Então vamos jogar a nossa mistura aqui sobre o polvilho e vamos misturar. Então escaldamos o nosso polvilho aqui, misturamos bem e agora a gente vai deixar essa massa esfriar para a gente continuar a nossa receita. Moçada, então aqui o nosso polvilho escaldado já esfriou e agora aqui a gente vai acrescentar o queijo. Eu estou utilizando aqui 250 gramas de queijo Minas meia cura, mas vocês podem estar utilizando aí qualquer queijo que vocês queiram. Eu ralei ele aqui naquela parte bem fina do ralador, mas se vocês quiserem ralar ele naquela parte mais grossa, pode também. Então vou juntar aqui nosso queijo, 250 gramas, e agora a gente vai começar a colocar os ovos. A gente vai começar aqui colocando 2 ovos e aí depois a gente vai identificar a necessidade de colocar mais ou se já chegou no ponto. A gente tem que ir colocando aos poucos para não ter perigo da massa passar. E esse ponto aqui, ele vai depender de alguns fatores, como o tamanho dos ovos que vocês estão utilizando. Se for uns ovos pequenos, vai gastar mais. E também do tipo de polvilho, né? Geralmente o polvilho caseiro, o polvilho caipira, né, ele tende a gastar um pouco mais de ovo. Então vou começar mexendo aqui. A gente vai dar uma misturada aqui com a colher e depois a gente vai começar a mexer com a mão mesmo. Então dei uma primeira amassada aqui com a colher. E agora a gente vai mexer com a mão. A gente vai amassar aqui até ficar bem homogêneo. Moçada, então amassei a nossa massa aqui com os 2 ovos. Ó, a gente vê que ela está quase no ponto, mas ela ainda está uma massa um pouquinho quebradiça. Ela tem que ficar um pouquinho mais uniforme. Só que aqui eu tô achando que um ovo inteiro já pode ser meio muito. Então eu vou dar uma batidinha nesse ovo aqui e vou colocar mais ou menos a metade dele. Então bati o ovo aqui e vou colocar mais ou menos a metade. E vamos amassar aqui para ver se vai chegar no ponto que a gente quer.
Então aqui, pessoal, nossa massa chegou no ponto. Vocês reparem aqui que ela começou a grudar um pouquinho mais na mão do que estava antes. E que ela aqui agora, ó, tá dando mais liga. Ela não tá quebrando tanto, igual daquela primeira vez. Então esse aqui é o ponto, ó. A gente pega aqui um pouquinho de massa e a gente consegue aqui, ó, enrolar facilmente. E a massa não fica tão quebradiça. Se a massa ficar muito seca, pode acontecer dos biscoitos racharem, né, quando a gente for assar. Então esse aqui que eu mostrei para vocês é o ponto. Eu vou só lavar minha mão aqui para a gente começar a enrolar os nossos biscoitos. Vocês podem enrolar do formato que vocês quiserem. Eu vou pegar aqui um punhadinho de massa e vou fazer meus biscoitos aqui compridinhos. A gente deixa aqui um espacinho entre os biscoitos, porque ele vai crescer um pouco aqui depois. Aqui uma dica, né, para vocês enrolarem o biscoito com um pouquinho mais de facilidade. A gente pode pegar aqui um punhadinho de massa, ó, fazer uma bolinha na mão, como se a gente fosse fazer um pão de queijo. Deixando a bolinha aqui bem lisinha e depois a gente só aperta ela aqui na mão e tá pronto o nosso biscoito. Ele fica bem mais lisinho. Aqui, como a minha forma não cabe mais biscoitos, né, de comprido, eu vou colocar eles aqui no sentido contrário. Outra opção, né, de formato para vocês enrolarem aí, tem gente que gosta, é fazer tipo um C ou a letra U. Aí vocês decidem aí qual letra que parece mais. Mas a gente enrola o biscoito aqui e faz uma curvinha com ele dessa forma aqui. É outra opção também que o pessoal geralmente gosta de enrolar. Então terminei de enrolar os nossos biscoitos aqui. Essa forma que eu fiz em forma de U, ou formato de C, vocês podem definir a letra que vocês acham que parece mais aí. Eu coloquei também dois compridos aqui para aproveitar melhor o espaço da forma. Então agora nós vamos levar os nossos biscoitos para assar. A gente vai levar aqui o nosso biscoito no forno pré-aquecido a 180 graus por volta aí de 30 a 40 minutos. Esse tempo ele vai depender muito, né, de forno para forno. Então, quando o nosso biscoito começar a dar uma leve dourada, vai estar no ponto, mas deve ser por volta aí de 30 a 40 minutos. Moçada, então o nosso biscoito de queijo, né, o nosso biscoito de polvilho ficou pronto. Olha para o pessoal ver aqui que beleza ficou. Aqui, moçada, vocês viram, né? A gente nem untou a forma e o biscoito ele não gruda, ele solta bem facinho. Então não precisa vocês untarem a forma com óleo aí. Vou partir um aqui, ó, para vocês verem, ó. Olha para vocês verem aqui. Que bacana ficou o nosso biscoito de queijo, né? Nosso biscoito de polvilho. Olha para vocês verem aqui, ó. Que espetáculo ficou o nosso biscoito de queijo. Então, moçada, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa receita aqui de biscoito de queijo ou biscoito de polvilho. Grande abraço e até a próxima.